Olá, prezados alunos, professores, estamos aí de volta, para dar continuidade às nossas aulas de geografia. Eu sou a professora Sandreia Cascais e estarei com vocês ao longo dessas aulas do nosso componente. Esta é a aula de número 9, que tem como objeto de conhecimento mapas temáticos do Brasil. E o que nós iremos verificar no detalhamento? Gráficos, tabelas e quadros. Distribuição de produtos, produção agrícola, distribuição de terras, organização do território a partir dos grupos sociais e comunidades. Então, vamos seguindo para a nossa aula. Bons estudos! Então, turmas, no nosso dia a dia, nós estamos cercados de informações, principalmente da internet, da TV, principalmente, que nós utilizamos muito, nós estamos cercados dessas informações. E, muitas vezes, essas informações, elas vêm acompanhadas de alguns recursos visuais, que são os gráficos, as tabelas e os quadros, que nós iremos falar nesta aula sobre cada um deles. Você sabe o que é um gráfico? Você sabe a diferença entre um quadro e uma tabela? Então, para falar sobre os gráficos, eles são recursos utilizados para representar um fenômeno que possa ser mensurado, um fenômeno que possa ser medido. Então, dentro da geografia, eles são muito utilizados, tá? Os gráficos, eles não são utilizados somente na área da geografia, eles são utilizados também por outras áreas de conhecimentos. Mas para a geografia, eles têm também uma grande importância devido a eles nos ajudarem a compreender determinados fenômenos, como, por exemplo, migrações, temperatura de um determinado lugar, de uma determinada região, e uma série de outras informações. Então, que estão relacionadas aos fenômenos, que possam ser quantificados, que possam ser medidos ou ilustrados de forma mais ou menos lógica. Então, quais são os elementos essenciais de um gráfico? Então, a gente vai dar uma olhada aí que os gráficos, quando são elaborados, eles precisam ter 3 elementos básicos, três elementos essenciais que são utilizados na elaboração dos gráficos. E aí a gente vai citar, um desses elementos é o título, tá? Que ele vai indicar quais são as informações que estão contidas no gráfico, ou seja, qual é a temática do gráfico. O outro elemento essencial dos gráficos é a legenda, que ela vai descrever os símbolos que são utilizados nos gráficos, e essa legenda ela vai nos auxiliar na leitura e na interpretação dos dados que estão sendo apresentados nesses recursos visuais. E aí um outro elemento importante é o título, é a fonte, tá? A fonte, ela vai indicar... Geralmente, ela vai indicar de onde as informações e os dados contidos nos gráficos, de onde foram retiradas. Então, ela indica geralmente o veículo ou a base de dados, de onde essas informações foram utilizadas para que o gráfico fosse elaborado. Então, de onde foram retiradas essas informações. E a fonte, ela pode trazer também a autoria do gráfico, certo? E também... em alguns gráficos a gente vai ver o ano que aquele gráfico foi produzido ou os dados que foram utilizados para a produção desses gráficos. Então, os tipos mais importantes de gráficos, nós temos os gráficos de barra, tá? Um outro tipo é o gráfico de coluna, nós temos os gráficos de setores ou os gráficos de linhas. Então, esses são os tipos mais importantes de gráficos, utilizados principalmente aí dentro do conhecimento da geografia. E aí a gente vai dar uma olhada aí sobre o gráfico de setor, que também é conhecido como gráfico de pizza. Então, ele é indicado para analisar e comparar categorias de dados em relação ao todo. Então, aí a gente tem um gráfico de pizza aí, que é um gráfico circular, que a gente pode observar na tela.
esse gráfico ele tem esse formato circular como se fosse uma pizza, também sendo conhecido por gráfico circular ou gráfico de pizza. Então, não esqueçam, né? Gráfico de setor, ele pode receber também o nome de gráfico circular ou gráfico de pizza. E aí ele vai mostrar as alterações dos dados durante um período. Então, dê uma olhada no gráfico que a gente vai observar aqui, nesse gráfico de setor, por exemplo, a gente vai destacar aqui o título desse gráfico, que é Produção de Farinha de Mandioca, título do gráfico, ok? E aí nós temos quais são as categorias, né? Nós temos aqui as regiões sendo representadas aqui nesse gráfico. As regiões que está comentando aí, né, sobre a produção de farinha de mandioca pela agroindústria em 2017. Então, o todo, né, seria, digamos que o território brasileiro aí representado pelo círculo todo, né? E as fatias, elas representam as categorias, que são as regiões. Cada região aí representada por uma cor. Então, analisando aí, por exemplo, esse gráfico da produção de farinha de mandioca pela agroindústria rural em 2017, nós podemos observar aqui que a fatia maior corresponde a qual região? A região norte, né, que é representado pela cor verde, que é a maior, onde ocorre a maior produção de farinha de mandioca. E aí a gente pode ver, por exemplo, a região centro-oeste, né, 1,9%, ela vai indicar a menor produção de farinha de mandioca. Então, a gente tem outros tipos de gráficos aí que podem ser bastante utilizados pela geografia. O outro tipo é o gráfico de colunas. O que são as colunas? As colunas, elas são, né, esses retângulos verticais que vocês estão vendo nesse gráfico, né, são esses retângulos verticais, né, que são úteis para mostrar as alterações dos dados durante um período ou para ilustrar a comparação de itens. E aí vocês têm na tela um gráfico com o título Evolução do número de estabelecimentos, que ele está relacionado aos estabelecimentos agropecuários, né? Um ponto importante aqui é a questão da fonte também. Esse gráfico aqui, a fonte é do Censo Agropecuário com o TRAF Brasil, né? O censo que foi realizado pelo IBGE em 2017. Então, nesse gráfico de coluna, as categorias, elas são geralmente organizadas ao longo do eixo horizontal, certo? E os valores, eles são organizados ao longo do eixo vertical. Então, aí a gente pode fazer uma comparação entre itens, né? A gente pode observar o número de estabelecimentos, o número de estabelecimentos agropecuários do ano de 1975 até o ano de 2017, ok? Então, esse gráfico de colunas, não esquecendo, para fixar melhor aí, né, essa representação visual indicado aí por esses retângulos na vertical, tá? De termos mais práticos, para que vocês não esqueçam, né, vertical está relacionado a uma posição, digamos que em pé, ok? O próximo gráfico que nós vamos dar uma olhada, aqui nós temos novamente o gráfico, né, numa tela mais cheia aqui, mostrando o gráfico do número de estabelecimentos, que nós já mostramos, já falamos um pouquinho sobre ele. E aí a gente vai falar sobre o gráfico de barras. O gráfico de barras, ele tem como objetivo comparar os dados de determinada amostra utilizando retângulos. No caso aqui do gráfico de barras, os retângulos, eles já se encontram na posição horizontal, né? Esses retângulos, eles vão ter normalmente a mesma largura e a mesma altura. Então, esses retângulos, eles são proporcionais. No gráfico que nós temos na tela, que mostra a evolução dos estabelecimentos agropecuários ocupadas com sistemas agroflorestais em hectares
no período de 2006 a 2017, né, nós temos aí, como exemplo, um gráfico de barras, onde as colunas, né, uma na cor azul representando o ano de 2006, e a da coluna laranja representando o ano de 2017. Então, nós temos aí as barras agrupadas nesse gráfico. Eles possuem basicamente a mesma função dos gráficos em colunas, com os dados na posição horizontal e as informações e as divisões, né, elas estão na posição vertical. E aí a gente consegue observar, né, essa evolução das áreas dos estabelecimentos agropecuários, né, nas diferentes regiões do nosso país, região centro-oeste, a região sul, sudeste, nordeste e a região norte. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o gráfico de linhas, né, que consiste em uma linha que mostra como os dados mudam ao longo do tempo, tá? A gente vai destacar aqui, né, consiste em uma linha que mostra como os dados mudam ao longo do tempo. Então, esse gráfico de linhas, ele vai mostrar, ele vai fazer essa comparação mostrando as evoluções ou as diminuições de algum fenômeno. Então, a gente vai mostrar aí um gráfico de linha para que vocês possam conseguir entender melhor aí o que é um gráfico de linhas. Então, um gráfico de linhas, a gente tem como exemplo aqui esse gráfico que traz como título, né? A gente vai destacar aqui novamente, né, o título desse gráfico, para que fique bem fixado para vocês, né? Taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? É o número médio, é uma média, né, do número de filhos por mulheres entre 15 a 49 anos de idade em um determinado período. Então, esse gráfico aqui ele vai trazer essa média da taxa de fecundidade, né, sobre o Brasil. Então, essas linhas que vocês estão vendo, elas estão aí. Esse gráfico tem várias linhas e cada linha está representando uma região do Brasil. Então, na cor aqui laranja, eu tenho a região norte, sendo representada pela cor laranja. Na cor verde, eu tenho a região nordeste. Na cor lilás, eu tenho a região sudeste. No laranja aqui, no vermelho, perdão, a região sul. E nesse azul mais claro, eu tenho a região centro-oeste. Então, aí eu tenho o Brasil aqui, representando o todo, né? A taxa média da fecundidade do território brasileiro. Então, as linhas aí, elas vão mostrar, né, essa comparação entre os anos de 1940, 1950, 1960, 70, 80, 1991, 2000 e 2006. Então, observando o gráfico, dá para a gente notar aí que essa taxa de fecundidade, essa média do número de filhos por mulheres, no decorrer dos anos que se passaram durante essas décadas, essa taxa de fecundidade ela vem diminuindo, né? Então, vocês podem ver aí as linhas representando, né, essa taxa de fecundidade no Brasil. E aí a gente vai destacar também aqui a fonte desse gráfico, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? O IBGE. Então, onde consta lá no Atlas Nacional Digital do IBGE, onde pode ser acessado através desse ibge.gov. Atlas Nacional Digital /ibge.gov.br, ok? Então, a gente vai dar uma olhada aí, né? Um outro tipo de representação visual aí que nós temos, que é muito utilizada dentro dos estudos da geografia, e quando vocês se depararem com
com esses recursos visuais, com esses elementos, lá nos livros didáticos, lá na TV mesmo, em páginas da internet, vocês já vão poder fazer essa distinção, né? Quais são os tipos de gráficos, o que eles estão representando, quais os elementos que tem nesses gráficos. E aí o outro recurso visual aí que nós temos são as tabelas. O que é uma tabela? Uma tabela, ela é uma estrutura de dados que vai organizar informações em linhas e colunas, tá? Formando uma grade. Então, as bordas laterais de uma tabela, elas não podem ser fechadas. Então, é importante nós pontuarmos esse detalhe aqui, que as bordas de uma tabela, elas não podem ser fechadas. Então, verifiquem aqui, ó, que na borda da tabela não há um fechamento aqui. Então, uma das características da tabela é essa, de que as suas bordas elas não são fechadas e as informações elas estão organizadas aí em linhas e colunas. Em algumas tabelas, como, por exemplo, essa tabela que ela tem como título os indicadores sociais da população brasileira, algumas dessas tabelas elas não vêm divididas aí por linhas verticais no seu interior. Então, a gente pode observar aí que essa tabela não tem, mas algumas outras tabelas a gente vai encontrar, né, essas linhas verticais dividindo aí as colunas. Então, um ponto importante é lembrarmos que as tabelas, elas não têm essas bordas fechadas, tá bom, pessoal? E elas possuem sempre um formato aberto. Vamos ver o próximo quadro. Para falar sobre o quadro, né, que é um recurso visual, ou os quadros que são utilizados como recursos visuais nos livros de geografia e em vários outras informações, digamos, que a gente encontra, né? Os quadros, eles são linhas verticais e horizontais que devem ter todas as suas extremidades fechadas, tá bom? Então, assim, a gente pode fazer essa comparação. O quadro, por exemplo, um quadro ele é formado tanto por linhas verticais e por linhas horizontais, tá? E eles devem ter todas as suas extremidades fechadas, diferentes de uma tabela, né? A tabela, ela não tem as suas extremidades fechadas, ela não tem as suas bordas. Já os quadros, eles vão ter as suas bordas, né? Ali nas laterais, as suas extremidades fechadas. E eles são mais utilizados, tá? Para dados qualitativos. Então, as informações, geralmente, que vêm nesse recurso visual, que são os quadros, ela vem aí representado assim de forma textual, trazendo mais informações qualitativas. Então, as informações, os dados, eles não têm fins estatísticos. Então, ele vai trazer principalmente mais elementos textuais. Então, o título do quadro ele deve estar localizado na sua parte superior, bem como a sua legenda, ele deve ser digitado em tamanho menor também do que aquele que é usado no corpo do texto. Então, fazendo uma comparação, né, bem básica entre a diferença de um quadro e uma tabela, não esqueçam, as tabelas, é importante destacar que as tabelas elas vão nos trazer mais informações quantitativas e os quadros eles vão trazer mais informações qualitativas, informações textuais. Mais um detalhe, nas tabelas, há tabelas também que vêm trazendo informações qualitativas, mas normalmente ela traz informações quantitativas, ou seja, valores numéricos, tá bom? Algumas tabelas, elas podem trazer só valores quantitativos, outras tabelas podem trazer
somente valores qualitativos, características, informações textuais, né? Ou uma tabela ela pode ser mista, trazendo tanto informações quantitativas quanto informações qualitativas. E os quadros, eles têm essa característica, né, de trazer mais informações textuais. E aí a gente tem como exemplo aí nesta imagem um modelo, né, de quadro, que o título desse quadro é Característica dos Estados Brasileiros, a gente vai destacar aqui, tá? E aí ele vem trazendo informações textuais, né, nas suas linhas e nas suas colunas. Na primeira linha vem trazendo os numerais aí, em algarismo romano, e aí depois, na sua primeira coluna, e aí na segunda coluna, esse quadro vem apresentando aqui os estados, né, alguns estados do Brasil. A terceira coluna, a característica natural que se destaca dentro desses estados brasileiros, a atividade primária que mais se destaca dentro desses estados, e o recurso mineral que é mais, digamos assim, explorados dentro desses estados. Então, esses são os recursos visuais, né, que são muito utilizados, como eu já falei, não somente na área de conhecimento da geografia. Esses recursos visuais, eles são utilizados também pela matemática, principalmente pela estatística, mas a geografia, ela também utiliza muito esses recursos e eles são elementos essenciais para nos ajudar a interpretar várias informações, a evolução, fazer comparação de determinados fenômenos, né? Fazer comparações de diferentes regiões, de diferentes países. Então, eles são elementos muito importantes aí dentro dos estudos da geografia. Mas aí a gente vai voltar um pouquinho aqui, falando a respeito dos tipos de gráfico para que vocês possam fixar melhor, compreender melhor e observarem, né, a diferença entre os diferentes tipos de gráfico. Aí a gente chama aí, né, novamente, o gráfico de setor, tá? Qual é o outro nome que recebe o gráfico de setor? Ele recebe o nome de gráfico circular ou gráfico de pizza, né? Então, esse tipo de gráfico é muito conhecido como gráfico circular ou gráfico de pizza, né? E aí a gente traz, aí reforça novamente, né? Mostrando esse gráfico de pizza aí, né? Que ele representa as categorias de dados em relação ao todo. Então, o que seria o todo dentro desse gráfico? Seria o território, né, brasileiro representado aí. O que seria essas categorias? Seriam as regiões aí que estão representadas em fatias. Então, cada cor que a gente pode observar na legenda vai representar uma região do território brasileiro, as 5 regiões brasileiras, né, de acordo com o IBGE. E aí nós temos o gráfico de colunas, falando novamente aí sobre o gráfico de colunas, eles são úteis para mostrar alterações de dados durante um período, né? Nesse gráfico aí, que nós temos na tela, a gente vai ver que esse período ele corresponde aos anos de 1975 até o ano de 2017. A evolução do número de estabelecimentos, quantos estabelecimentos agropecuários tinham em cada um desses anos representados nos gráficos, tá bom? E aí a gente destaca lá a evolução do número de estabelecimentos como título do gráfico e a fonte, que é o censo agropecuário. Então, esses retângulos na vertical, eles indicam, né, eles indicam um gráfico de coluna. E o gráfico de barras? Vamos falar aí, destacando o gráfico de barras, que tem como objetivo comparar os dados de determinada amostra utilizando retângulos
porém, os gráficos de barras eles vão utilizar retângulos dispostos na forma horizontal. A largura e a altura desses retângulos têm a mesma proporção, tá? Então, aí a gente vai ver o outro gráfico que nós vimos, outro tipo de gráfico, que foi o gráfico de linhas, né? Que consiste em o gráfico de linhas, ele vai mostrar aqui a evolução, né? A evolução, ou muitas vezes a evolução, por exemplo, de alguns fenômenos. E aí a gente trouxe aqui esse gráfico que tem como título taxa de fecundidade, né? Que é lembrando que é o número médio, né? Uma média, desculpa, do número é uma média do número de filhos por mulheres entre 15 a 49 anos. E aí, nesse gráfico, a gente pode observar que houve uma queda nessa taxa. Desde o ano de 1940, já entre 1950 até mais ou menos entre 1970, essas taxas elas eram mais altas. E aí, a partir da década de 1980, essas taxas elas vão diminuindo, ok? Então, gráfico de setor, gráfico de barras, gráficos de colunas e gráficos de linhas são os principais tipos de gráficos. Então, gente, ao observar, né, os livros didáticos, ao observar um gráfico, eu espero que você já consiga fazer essa distinção e essa comparação entre o que é um quadro e o que é uma tabela, ok? E assim finalizamos a nossa aula.